E aí, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso Simple Present. Nós vamos agora falar da forma negativa. É, Quando nós utilizamos a forma negativa é para negar alguma informação, né? Mas só que nós precisamos atentar que é necessário a utilização de dois auxiliares, que nós chamamos de auxiliares, que é o do e o does, tá? Observem bem aqui nessa parte de auxiliares, ó. Nós temos o do e nós temos o does, tá? O do eu utilizo quando o sujeito, a pessoa gramatical, fazem parte desses pronomes aqui, ó. O I, you, o we, you de novo e o they. Que o I é a primeira pessoa do discurso, eu. You, segunda pessoa do discurso, que é com quem a primeira fala, você. Tem o you duas vezes porque o you pode significar você ou vocês, tá? Dependendo do contexto, dependendo da oração. Temos a primeira pessoa do plural, que é o we, nós. A segunda pessoa do plural, que é vocês. E a terceira pessoa do plural, que é eles ou elas. Então, para essas pessoas gramaticais aqui, eu utilizo o do. E desse outro lado, nós temos o does, que é o outro auxiliar. Só que eu uso somente quando o sujeito da oração for he, ele, she, ela e it, ele ou ela, tá? Então, a terceira pessoa do singular, quem faz parte da terceira pessoa do singular, ou seja, as pessoas de quem eu e ele estamos falando, é he, she e it, tá? Então, para que eu possa compreender esse tempo verbal e todos os outros que virão, eu preciso ter consciência, eu preciso saber identificar cada pronome desse, saber o que significa cada pronome desse. Se eu não souber disso, vai ficar difícil eu trabalhar com qualquer outro tempo verbal, qualquer outro verbo, tá bom? Então, esses pronomes pessoais que nós já estudamos anteriormente, vocês precisam aprender eles para a vida, tá bom? Forever, para sempre. Então, vamos voltar aqui para a forma negativa. Com relação à forma negativa, eu preciso desses dois auxiliares, que eu já sei quando é que eu tenho que usar um e quando é que eu tenho que usar o outro. Eu tenho que usar o primeiro auxiliar, que é do, somente quando os sujeitos forem I, you, we e they, né? Quando esses sujeitos forem eu, você ou vocês, nós e eles ou elas. Mas quando o sujeito da oração for ele, pessoa do sexo masculino, que é he, she, pessoa do sexo masculino, que é pessoa do sexo feminino, que é ela, e it, que é coisas, objetos e animais, que é o ele ou ela para coisas, objetos e animais, então eu tenho que utilizar o auxiliar thus, tá bom? Detalhe, para a forma negativa, a minha sequência tem que ser sujeito da oração, o do ou does, dependendo do sujeito, mais o not, já que nós estamos falando de orações negativas, tem que ter o not aqui. Se for negativo, tem que ter o not. Mais o verbo principal da oração, tá? Detalhe, na afirmativa, lembra que lá para a terceira pessoa do singular eu precisei colocar um S no final do verbo, mas na negativa e na interrogativa eu não preciso mais disso, eu só preciso alterar o final do verbo para a terceira pessoa do singular lá na afirmativa. Na negativa eu não preciso fazer isso não, tá bom? Eu só vou precisar do do ou do does mais o not. Tá? Então, vamos aqui para a primeira pessoa, que é I. Observe que a primeira pessoa, I, eu preciso utilizar aqui auxiliar o do. Então, vai vir sujeito, I, mais a partícula auxiliadora, que é o do, mais o not. Por que que tem que ter o not? Porque a oração é negativa, né? Então, se é negativa, tem que ter o not. Mais o verbo principal da oração, que é drink. Vocês estão vendo aí que tá don't, a escrita aí, ó, o do, aí tem o N, o apóstrofo e o T, apóstrofo, viu, gente? Não é apóstolo, não. Por que que isso aconteceu? Porque essa é a forma contraída, é quando eu faço uma junção da partícula do mais a partícula not, que é N-O-T. Quando eu junto eles dois, formam uma palavra só, que é o do not. Aí o que que acontece? Eu tiro o O do not e no lugar dele eu coloco o apóstrofo. Aí fica essa palavra só, don't.
tá bom? Mas quem quiser colocar separado, como do e depois o not, não tem problema, no problem. Mas quem quiser utilizar a forma contraída como está bem aí, exemplificado, alright, tá bom? Eu não tenho preferência, tanto faz um como o outro, mas como muitas pessoas esquecem o lugar de colocar o apóstrofo, não sabe que tem que ser no lugar do o do not, então é melhor que faça separado. Coloque o do, depois mais na frente coloque o not. Mas para quem já sabe, so good, tá? Então a sequência para a forma negativa é sujeito da oração, mas mais o do ou o does, dependendo do sujeito, mais o not, que é a partícula de negação, mais o verbo principal sem alteração nenhuma. E o restante da oração se tiver. Então, como é que ficaria um exemplo aqui? Com o do, ficaria I don't drink soda. Ou seja, eu não bebo refrigerante. Alright? Agora vamos atentar aqui para a terceira pessoa do singular, que é he, she e it. Observe que para esses três, na forma negativa e interrogativa, eu preciso utilizar o auxiliar does, tá? Que é o D-O-E-S, does. E fica aquela mesma sequência do que eu falei anteriormente. Sujeito da oração, o do ou does, no caso aqui does, mais o not, que é a partícula de negação, e o verbo principal sem alteração nenhuma, porque eu só altero para a terceira pessoa na afirmativa, tá? E aqui é negativa, então não precisa. Negativa, interrogativa, não precisa. Então, um exemplo com o he, por exemplo, ficaria he doesn't drink soda. Ele não bebe refrigerante, tá bom? E esse doesn't aí é a mesma coisa que eu expliquei do don't, ou seja, é a partícula does junto com o not, que eu juntei os dois, ficou does not, tirei o o e coloquei no lugar o apóstrofo. Eu posso usar essa forma contraída doesn't e o does e o not separado, ou um ou outro? Posso. Foi aquela mesma coisa que eu expliquei. Alright? Questions? Se tiverem perguntas, gente, podem mandar depois no meu WhatsApp, no privado, ou podem comentar aqui nos comentários aqui do vídeo, ok? Depois eu volto com a forma interrogativa, tá?